Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Você é sempre bem-vindo aqui. Você que está chegando pela primeira vez ou você que já é assíduo, já faz parte desse canal aqui. Quero te convidar a estar sempre acompanhando os conteúdos desse canal. Nós temos centenas de vídeos, centenas de mensagens. Deus tem nos dado a graça de trazer cada dia uma mensagem nova, uma palavra nova da parte de Deus, e está à sua disposição para que você navegue aqui por esse canal, faça aí um tour e receba da parte de Deus, porque a palavra que eu ministro aqui não é a palavra do Jairo, não é a palavra do João, da Maria, mas é a palavra de Deus, do nosso Senhor, aquele que se entregou por nós naquela cruz e nos deu vida plena e vida eterna. Então, desfrute. O canal está aí para você curtir, se apropriar das verdades que nós declaramos aqui e compartilhar, levar adiante essa palavra para o maior número de pessoas que você puder. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e agora te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na carta do apóstolo Tiago, uma das cartas universais da igreja, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura aqui para o nosso crescimento espiritual. Assim está escrito: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Se existe uma coisa que mais desagrada a Deus, é o nosso espírito orgulhoso, o nosso estado de orgulho, de altivez, de soberba, aquele posicionamento em que nós achamos que somos melhores do que os outros, o orgulho, a justiça própria. Deus abomina o orgulho, porque o orgulho nos afasta de Deus. Na verdade, o orgulho não é simplesmente nos afasta de Deus, mas tira o lugar de Deus da nossa vida. Deus sai do centro da nossa vida e nós passamos a ser o centro da nossa vida. Todo orgulhoso, todo soberbo, ele tirou Deus do trono da vida dele há muito tempo. E ele entende que ele é que está nesse lugar. Por isso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele sabe também que o orgulho, a altivez, a soberba, elas vão nos levar ao caminho da ruína, porque por si só ela não se sustenta. Quando nós temos um olhar altivo, quando nós temos um comportamento altivo, que nós não consideramos a presença de Deus e não nos sujeitamos à presença de Deus, nós estamos a um passo da completa derrota. E esse texto ele é muito eloquente para nos chamar a atenção disso, porque ele diz que Deus resiste aos soberbos. E logo na sequência ele vai dizendo: sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. Ok, quando nós estamos sujeitos a Deus, nos humilhamos, nós temos autoridade para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando Deus ele resiste a você, para onde você vai correr? Para onde nós podemos correr quando o próprio Deus resiste a nós? E resistir aqui significa Deus se opõe. Deus se torna opositor da nossa vida. Não existe nada mais terrível de ter a oposição de Deus contra nós. E é esse o lugar que o orgulho, a soberba, a arrogância, ela nos coloca. Todo aquele que tenta diminuir, tenta desfazer das pessoas para ocupar um lugar de destaque, certamente é uma pessoa com muita insegurança, que tem a necessidade de diminuir os outros para que ela apareça. O orgulho,
ele apaga as suas verdadeiras qualidades. Quando você se sustenta e se apoia no orgulho, ele se torna maior do que as qualidades que você tem. E certamente você as tem. Todos nós temos qualidades, todos nós temos valores, todos nós temos muitos predicados positivos que podem ser apresentados como algo bom tanto para nós quanto para os outros. Precisamos sair do lugar da soberba, precisamos sair do lugar do orgulho. E o orgulho, ele muitas vezes está cheio de justificativas, porque nós colocamos como que somos melhores e por isso somos merecedores de alguma coisa. Diante de Deus, ninguém tem crédito. Nós somos completamente devedores de Deus. Se você está vivo hoje, se você está aqui respirando, ouvindo essa mensagem, você é devedor de Deus. Quando você chegou, Deus já tinha preparado tudo, tudo estava pronto. E você vai partir e Deus vai continuar fazendo o que Ele precisa fazer. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Mas, muitas vezes, o estado de orgulho, a posição de altivez, ela vai se manifestar contra as pessoas que estão ao nosso redor. Ele vai afastar as pessoas de você. O orgulho, a soberba, sabe? Ela vai fazer com que as pessoas comecem a não ter qualquer prazer em estar junto com você. Isso vai te levar à ruína. E às vezes nós somos, em algumas áreas da vida da gente, nós conseguimos ter um nível de humildade, mas em outras áreas nós somos muito arrogantes, principalmente nas áreas em que nós dominamos, que temos algum conhecimento, que temos algum tipo de habilidade especial, nós corremos o risco de sermos arrogantes, de sermos soberbos, de sermos aqueles orgulhosos, e Deus ele não se agrada. E aquela área que talvez você poderia estar prosperando muito, sendo muito abençoado e abençoando muitas pessoas, você olha e fala assim, não consigo avançar nessa área da minha vida. Eu sei, eu entendo tanto disso, eu domino tanto essa área, mas ela não me traz os frutos que eu acredito que eu merecia. É justamente porque talvez por causa do seu conhecimento, do domínio que você tem nessa área, você acaba sendo soberbo. Sabe quando a pessoa ela não tem paciência com os outros? Na maioria das vezes, a falta de paciência é uma atitude de orgulho, de soberba, quando você acha que é melhor do que o outro, que é mais capaz do que o outro, que é mais preparado do que o outro. Então, muitas vezes, não estou dizendo que sempre a falta de paciência é resultado da soberba, mas em muitos casos, sim, a soberba, a altivez faz com que você não tenha, não tem paciência, não consigo explicar tantas vezes, já falei 1000 vezes, a pessoa não entende, já cansei, não tenho mais paciência com essa situação, não tenho mais paciência com essa pessoa. Então, via de regra, quando a nossa falta de paciência ela está direcionada a uma pessoa, ela é resultado da nossa soberba, de acharmos que estamos num lugar melhor do que o outro. Mas a palavra é clara, Deus, ele resiste aos soberbos. Será que Deus está resistindo a você? Será que Deus se tornou um opositor seu em alguma área da sua vida? Faça uma reflexão, faça uma autoanálise, faça uma retrospectiva da sua vida. Veja, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que mostre você se você tem sido altivo, orgulhoso, soberbo em alguma área da sua vida. Certamente, quando essas atitudes elas partem da nossa vida, ela vai afetar pessoas ao nosso redor. Pessoas estão sendo muitas vezes humilhadas por você, desprezadas, se sentindo com menos valor por causa da sua soberba. E isso, como eu disse, isso vai te levar à ruína. Lá no livro de Provérbios, a palavra diz que a soberba precede a queda. Então nós precisamos nos atentar para aquilo que a palavra está dizendo. No versículo 7 aqui do capítulo 4 da carta do apóstolo Tiago, ele diz assim, portanto, sujeitem-se a Deus. Ou seja, se humilhe.
Reconheça que Deus é soberano. Reconheça quem é Deus na sua vida. Entenda que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E assim você pode, sabe, resistir ao diabo. Olha como que esse contraste desse texto faz a gente se crescer espiritualmente. De um lado, a palavra fala que Deus resiste aos soberbos, mas por outro lado ela fala assim que se você for humilde diante de Deus, o diabo vai fugir de você. Você vai poder resistir ao diabo. Então você tem duas oposições. A humildade faz com que você vença as oposições contra a sua vida, porque Deus não será o seu opositor e o diabo, que é o nosso opositor, ele vai fugir de nós. Mas quando nós somos soberbos e altivos, o próprio Deus se opõe ao nosso coração. Mas sempre há um lugar de perdão, sempre há um lugar de reconciliação, de conserto com Deus. Deus ele tem perdão para você. Deus tem restauração para a sua vida. Deus quer tirar você desse lugar do orgulho, da soberba e trazer você para esse lugar de humildade, onde você se torna, sabe, aquele que depende de Deus e vê um outro nível de prosperidade surgir na sua vida. E sabe qual que é a prosperidade? Daqueles que vão olhar para você e vão ter prazer em estar junto com você. Ser humilde não é ser capacho. Ser humilde não é deixar que as pessoas façam o que quer de você e que você se torne ali um bobo da corte. E não tem nada a ver com humildade. Humildade é ser menos para você, é menos de você, é você ser menos de mim e mais de Deus. Isso é humildade, é menos de você e mais daquele que está junto de você. É você saber o seu lugar em cada momento da história. Vai ter um momento da sua prominência, mas tem um momento da sua humildade. Reconhecer o lugar, o momento certo de você estar em destaque e o momento certo de você recuar. Isso vai trazer grandes bênçãos na sua vida e Deus vai te dar autoridade contra o mal. Isso é maravilhoso. É um paradoxo. O mundo pensa que ser altivo e soberbo é que te dá poder. A palavra de Deus fala não. Quando você é humilde diante de Deus, Deus te dá poder. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque hoje o Senhor está chamando a atenção do nosso coração para olharmos para Ti. Cada pessoa que recebe essa palavra hoje, eu peço, Senhor, que traga um coração humilde, quebrantado. Traga, antes de tudo, uma compreensão sobre as nossas vidas e sobre a vida deste que me ouve, Pai. O entendimento do que é ser humilde e o que o Senhor espera de nós como ser humildes. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele é manso e humilde de coração e ele próprio nos exorta a aprender dele o que é sermos humildes diante do Senhor. Pai, nos dê esse coração humilde, quebrantado, que sabe se posicionar, que sabe reconhecer o teu senhoria, a tua soberania, que sabe reconhecer o pequeno que está ao nosso redor, que nos ensine a ser pacientes e sermos zelosos com aqueles que estão junto conosco e também nos ensina a sermos, Pai, cautelosos diante da tua presença, nos sujeitando a ti, mas sobretudo, Pai, nos dê discernimento, nos dê capacidade de autoanálise e, sobretudo, capacidade para mudar a trajetória da nossa vida, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e vamos adiante. Estamos quase lá nos nossos 500 membros, né? Vamos fazer algo especial, estou pensando, buscando a direção de Deus para que eu possa compartilhar e me alegrar com você que está aqui comigo no canal e que vai me ajudar a chegar ali nos 500 membros. Então, quando nós chegarmos nesse número, quero fazer algo muito especial, com muita gratidão. Cada um que chega para mim é muito especial, muito importante. Amém? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.